Boa noite, meus irmãos. Boa noite, igreja. Kyokai no Minasan, Konbawa, Yesu Cristo no Megumi, Anataga Harimasioni. Boa noite, igreja. Boa noite. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com todos nós. Para começar, gostaria somente de, inicialmente, ler um versículo que baseia muito sobre o que está acontecendo comigo lá em São Paulo. Eu vou ler inicialmente em japonês, mas no final eu quero traduzir esse versículo. E o versículo ele fala o seguinte: Watashi tachi ga kami o aishiteru suru koto ga dekiru no wa kami ga mazu watashi tachi o aishiteru kudasakatara nano desu. Eu vou explicar no final o que é esse versículo e por que ele é muito importante para mim. Lá em São Paulo, tenho tido uma grande oportunidade de trabalhar com a comunidade japonesa e de não só isso, de poder fazer algumas coisas para que eles pudessem estar me conhecendo e as coisas estarem fluindo segundo a vontade de Deus. Lá na igreja que eu tenho trabalhado, que é a Holiness, Deus permitiu que eu pudesse estar à frente, junto com os irmãos, em muitas frentes. Uma delas, que foi muito importante no desenvolvimento de todos esses meses, e para entender também o chamado de Deus, foi fazendo evangelismo na rua. Eu gostaria até de, se possível, colocar a imagem. Esse daí, vocês vão ver que são vários e vários jovens, mas isso mostra também uma coisa bem interessante sobre a diferença de realidades que nós temos aqui também. São jovens das igrejas Holiness, são de várias, e nós fazemos no Ibirapuera, no Parque Paulista, em rua, em vários lugares. Deus tem abençoado grandemente esses evangelismos, mas sempre Deus me colocou lá também, para não somente auxiliar nisso, mas entender um pouco da cultura japonesa, que pensa muito diferente de nós. E eu me lembro até quando eu entrei pela primeira vez na casa de um irmão, que era japonês, eu entrei, pedi licença, ele olhou para mim sério e falou assim: pastor, sapato na porta. Eu, desculpa, arranquei os sapatos, deixei na porta e entrei. E Deus tem trabalhado grandemente, porque como eles têm essa mentalidade de muitas coisas diferentes, eles também delegam responsabilidades, muitas vezes para pessoas mais jovens, e permitem que eles deem seus próprios passos. Tanto que eu, em todas essas imagens que você vai ver aí, eu tenho sido o pastor que tem ajudado e auxiliado, e sou mais velho dentre todos eles no evangelismo. Para aqueles que já fizeram ou fazem evangelismo de rua, sabe que a gente precisa sempre tomar muitas precauções, a gente tem que saber como falar, a gente tem que saber como se comunicar, não podemos entrar em estabelecimentos comerciais, e Deus tem me utilizado para poder trabalhar com eles nisso também. Tenho trabalhado em outras atividades também. Quem pôde hoje estar na classe dos jovens e adolescentes pôde ficar me ouvindo falar por 1h20 de todas as atividades, dentre futebol, dentro de cozinha, dentre outras coisas que eu estou trabalhando junto com eles. Mas essa foi uma das principais e que fez para mim muita diferença e me ajudou em muita coisa. Mas tem outros locais que Deus também tem utilizado, vou pedir para passar o próximo slide, que é numa coisa que eu não sou muito bom, eu sou horrível, mas Deus me colocou lá para trabalhar, que é no futebol, porque os jovens japoneses gostam muito de esporte, gente. Vôlei, futebol, o que vocês imaginarem, eles são fissurados. Para ter uma ideia, existe uma quadra na igreja e vôlei acontece todos os dias da semana. Após o culto, tem jogo de vôlei. Segunda-feira, tem jogo de vôlei. Terça-feira também. Aí é separado. Se tu tem mais de 30 anos, é tal dia para você. Você é iniciante, tem tal dia. Você não sabe jogar bem vôlei, você não pode nem pisar nesse dia, que é só profissional que joga vôlei nesse dia. E por mais que eu não seja uma pessoa muito esportiva, mas Deus tem utilizado para poder, pelo intermédio do futebol, alcançar novas vidas. São essas duas imagens juntando inicialmente aqui, são jovens que não eram da igreja. Muitos, graças a Deus, têm conhecido, tiveram a oportunidade de se batizar, de se converter, e o futebol tem sido um caminho para eles poderem conhecer a Deus. Nesse canto daqui, é um pequeno grupo que eu faço parte. Foi esse senhor que está sentado na cabeceira da mesa que falou para mim: Flávio, sapato na porta, por favor. Aí até hoje eu aprendi, chego lá já participando do pequeno grupo. Mas Deus tem abençoado, posso também ministrar a palavra junto com os irmãos e aprender um pouco mais da cultura. Eles têm uma mentalidade diferente, mas sei que muitos podem estar pensando sobre o seguinte: Flávio, Deus te chamou para o Japão, o que tu está fazendo ainda no Brasil?
E eu sei que Deus, por enquanto, está me ajudando, está me forjando, porque Deus me mostrou algumas realidades e eu não desisti do Japão. Vou falar um pouquinho no final também, mas passa para a próxima imagem, por favor. Esse daqui foi o coro centenário que teve de comemoração da igreja, que a denominação comemorou 100 anos. Eu pude participar de um evento que ele era limitado a quantidade de pessoas. E Deus abriu a porta para botar no meio daquelas fotos ali, para aqueles que estão na TV, eles vão conseguir ver. Eu estou ali no meio cantando junto com eles a música Cantando Voo, em japonês. E vocês vão ver uma diferença na mesma imagem ali do lado. Vocês vão ver que eu estava um pouquinho cheinho, em cima um pouquinho mais magrinho. Mas é devido às coisas que Deus tem abençoado e às quantidades de atividades que tenho feito. Mas aquilo ali foi no festival do Japão que eu tive a oportunidade de participar. Para poder já, o tempo é limitado, contar uma experiência que eu pude ter e o porquê que esse versículo que eu falei no início é tão importante para mim. Nesse último festival que eu participei, a igreja tem um stand dentro do Festival do Japão e é um stand público. Você não pode falar abertamente, diretamente com uma igreja, porque é uma atividade pública, não é uma atividade denominacional comprada pela igreja, é investimento governamental ali. Então nós podemos falar de Deus, mas de forma um pouco mais simples, não falar diretamente ou fazer uma oração e por aí vai. E eu estava no stand e apareceu um senhor de 91 anos, japonês, o primeiro nome dele é Arthur. E ele veio com a sua esposa andando muito devagar. E eu apresentei para ele, a gente estava com alguns folhetos da igreja, eu apresentei, comecei a conversar com ele. E ele virou para mim e falou assim: vocês são o quê? Eu falei sobre Deus e tudo mais. Ele falou: olha, eu tenho 91 anos, eu já fui em muito lugar. Eu já procurei muita coisa, Seishonoe, tentei Kyo, nada soube acalentar e aquecer o meu coração. E eu cheguei para ele e falei assim: olha, eu tenho que pode aquecer seu coração. E comecei a falar do amor de Deus para ele. Foram poucos minutos, irmãos. E a esposa dele e ele viraram para mim e falaram assim: muito obrigado. Você aqueceu um pouco nossos corações. E eles, com toda a dificuldade deles, foram andando. Eu ainda chamei, convidei para vir para participar. Eu falei: olha, procura uma igreja perto da sua casa, tudo mais. Convidei. Só que São Paulo é muito grande, eu não sei se eles conseguiram, mas até hoje eu oro pela vida deles. Porque eu sei que nós precisamos orar pela conversão das pessoas. E uma coisa que Deus me mostrou hoje em dia no Brasil nós temos 2 milhões de japoneses aqui. Desses 2 milhões, 1% é cristão. Nós temos uma janela 1040 dentro do nosso próprio país, de um povo não alcançado. Nós precisamos alcançar todos. E para finalizar, vou falar qual é o versículo. Ele é de 1 João 4,19. Nisso nós amamos e por nós amarmos, nós conhecemos a Deus. Né? Como é preto. Só olhei aqui certinho, para não ficar feio. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Que nós tenhamos essa certeza dentro do nosso coração. Irmãos, eu dei um abraço aqui no Flávio, porque nosso tempo é corrido. Amanhã, se Deus permitir, eu vou ter encontro por telefone, videoconferência, com o pastor Kento Sato e com o pastor Takashi. Eles são líderes da igreja onde Flávio está trabalhando. E eles querem conversar comigo sobre convidarem Flávio para fazer parte da equipe ministerial da igreja. Significa que o testemunho de Flávio tem também tocado o coração da comunidade. Eles têm visto as marcas da presença de Jesus em sua vida. E a nossa igreja tem o privilégio de participar do sustento do Flávio. O Flávio tem um ideal. O ideal dele é ir para o Japão evangelizar japoneses, irmãos. E esse é um estágio. E Deus está cumprindo as etapas para que isso aconteça. Vamos agradecer, mas se você também, fica aqui, se você tem motivos de gratidão, se você tem também
motivos de intercessão. Você chegou aqui agradecido por alguma bênção. Vou convidar, nós vamos cantar, e eu vou convidar você a vir à frente. Você está agradecido, você vai ficar aqui à minha direita. Você tem um motivo de intercessão, pedido de oração, uma causa que você está apresentando a Deus. Você vai ficar à minha esquerda e nós vamos cantar. Vamos dedicar também dízimos e ofertas, vamos dedicar os dízimos e ofertas. Vamos nos levantar, os que puderem, e depois nós vamos orar ao Senhor, agradecendo a vida do Flávio, o ministério que ele está desenvolvendo. Agradecidos, vamos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito, pelo privilégio de nossa igreja participar no sustento de 14 missionários como Flávio. Cantemos. Se você assinou um compromisso, entregue a ele o papel do seu compromisso, tá bom?